Dedicamos este vídeo a falar sobre decomposição polar do mapeamento. Nós já discutimos ou definimos mapeamento como aquela operação que, dado um argumento, um ponto material x e um instante de tempo t, esse operador me fornecia a nova posição que essa partícula ocupa nesse instante de tempo. A partir dali, nós podíamos usar o gradiente dessa função e obter o tensor f, definido como gradiente, isto é, derivado em relação ao argumento x grande, dessa função mapeamento. E esse tensor f tinha a qualidade de poder transportar qualquer diferencial de fibra, podia transportar operando sobre uma diferencial de fibra na configuração de referência e obter como essa fibra era mapeada para a configuração espacial e chamamos ela de diferencial de x pequeno. F era então o tensor gradiente do mapeamento e que tinha a característica de ser inversível, e tinha o determinante sempre maior do que zero. Aí que entra um resultado de álgebra que é conhecido como teorema da decomposição polar, cuja prova se encontra na página 33 do livro do Gertin, e que não entraremos em detalhes nessa prova aqui, e que diz o seguinte, seja f um tensor como um operador linear de vetores em vetores, que tem a característica de ser inversível, e que o determinante de f é maior do que zero. Exatamente as condições que nós temos em nosso gradiente do mapeamento. Então, e aí esse é o resultado do teorema, existem únicos tensores U e V, dois tensores, ambos pertencentes ao espaço dos tensores simétricos positivos definidos, e um tensor R, pertencentes aos ortogonais positivos, isto é, rotações, tal que é possível escrever a seguinte decomposição. O F pode ser reescrito como operação de produto de R vezes U, ou também como operação de produto de V vezes R, nessa ordem. Daqui para frente, eu vou parar de escrever estes pequenos marcadores para indicar que estamos trabalhando em tensores, porque a notação se torna um pouquinho pesada e aqui podemos, através do contexto, verificar de quem é tensor e quem é o vetor. Quando necessário, eu vou ressaltar a diferença. Mas, em definitiva, este teorema, então, este teorema de composição espectral, vai me permitir tirar uma série de conclusões e propriedades em relação a este operador gradiente do mapeamento. A primeira consequência, vou colocar aqui, o resultado corolário de aplicação deste teorema, vamos colocar aqui, dentro das várias, vamos fazer uma pequena lista de resultados que decorrem desse teorema. Primeiro, podemos observar que o tensor C, que chamamos tensor de Cauchy, definido como o produto tensor F transposta vezes F,
Se operamos ou substituímos esse tensor F pela decomposição RU, teremos aqui que RU transposta vezes RU, e, usando aquilo que vimos de transposta de produto, é U, R transposta, agora vezes R e vezes U. O resultado destes dois é identidade, porque R transposta é igual à inversa. E, consequentemente, temos, concluindo esta operação, U vezes U, ou U ao quadrado. Em forma análoga, também tínhamos definido o tensor B, aqui vou ressaltar que se trata de um tensor, como a operação de F multiplicando F transposta. Aqui usamos a outra decomposição, VR, né? E multiplicamos isto por VR transposta. Usamos novamente a propriedade de transposição do produto e isto dá como resultado VR, R transposta V, e obviamente teremos novamente identidade, concluindo que teremos como resultado V vezes V, ou na notação que usamos, V ao quadrado. A seguir veremos mais outros dois resultados, pura decorrência deste teorema, que são os seguintes. Vou apagar aqui. O primeiro é que, dado F igual a RU ou VR, é que podemos operar a decomposição RU, né? RU, premultiplicando com R transposta. E do lado direito nós tínhamos VR, que também multiplicamos por R transposta. Consequentemente, temos que R transposta R é identidade, e isto deixa evidente que o resultado final é esta relação entre o tensor VR e o tensor U. Em forma similar, podemos usar a outra decomposição e seguir um procedimento muito parecido. Vejamos o que quero dizer com isto. Eu posso também começar aqui com VR e operar à direita com R transposta. Essa decomposição também é igual a R, U, e multiplico à direita com R transposta. Como R transposta é identidade, temos como resultado V. E novamente encontramos a identidade inversa anterior. Então, essas duas compõem a relação entre U e V. E, para finalizar, encontremos uma maneira de poder calcular o tensor R uma vez que V e U foram identificados. Duas alternativas são possíveis. Ou multiplico à direita por U a menos 1, o que significa F U a menos 1 igual a R U a menos 1. Perdão, aqui RU vezes U a menos 1. Isto dá a identidade e concluímos que R igual a F U a menos 1. Primeiro resultado. O segundo usa a decomposição VR. Então, na decomposição VR, nós tínhamos F igual a VR e multiplicamos à esquerda por V a menos 1. Então, aqui temos V a menos 1. Como, novamente, isto aqui é identidade, teremos como consequência que o tensor R, o tensor de rotação, acaba sendo V a menos 1 vezes o tensor F.
Bom, aqui já estou distinguindo que estes sujeitos são tensores, né? Então, aqui novamente temos este resultado para listar. Interessante, a partir dali, dar uma interpretação geométrica ao que estamos fazendo. Vamos a começar primeiro com uma visão algébrica. Vou colocar aqui, interpretação geométrica. Voltemos à nossa definição. O que nós dizemos? Que o F era o tensor encarregado de mapear um diferencial de fibra de tamanho infinitesimal da configuração de referência e levá-lo para a configuração espacial de X. Quando substituímos F pela decomposição RU, e operando com dx, significa que estamos primeiro operando o diferencial de x através do tensor U, e vamos dar a esse resultado um nome de y grande, e depois le transportamos esse dy grande através do tensor R. Aqui temos isto. Isso finalmente me dá um diferencial de x pequeno. Então significa que temos esse procedimento em dois passos. Primeiro transportamos o dx através de U e depois fazemos a transposição desse resultado através de R. Da mesma maneira, posso representar isto através da outra decomposição. Então temos aqui que F, operando com dx grande, me fornece dx pequeno. Usando a outra decomposição, VR, pode ser interpretado que o primeiro que é feito é operar a fibra que chamamos o vetor dx, através do tensor de rotação R e dando como resultado um novo vetor que chamamos de y pequeno. E esse vetor de y pequeno é operado através do tensor V para nos fornecer o dx. Então, o resultado que nós temos aqui era dx. Como observamos isso do ponto de vista gráfico? Pois, próximo slide. Vamos a ver se conseguimos ocultar aqui. E abrimos esta situação. Então, quando olhamos a operação em forma direta, e chamando, por exemplo, isto, vamos aqui, chamemos este indivíduo aqui como diferencial de x, né? Através do mapeamento, dizemos que o dx pequeno é igual a f de x grande. Então, ao mapear esse vetor de x grande, nós encontramos aqui um vetorzinho que chamaremos de dx pequeno. Pois bem, podemos decompor essa operação em duas partes. A primeira é esticar essa esferinha que representaria a vizinhança do que acontece em um determinado ponto e mapeamos esse dx grande através de uma operação de U dx, fornecendo o que nós chamamos de dy grande. Então, em nossa representação, este vetor que está aqui seria o dy, que resultou de esticar, de deformar essa esferinha para obter essa elipse. Lembremos que o que estamos fazendo aqui era o f, diferencial de x, igual a um dx pequeno, e esse f era igual a um r, u
dx grande. O resultado de u de x é o que nós chamamos de dy. E a partir dali, operamos com o tensor R. Então, levamos isto aqui rotando essa elipse e sem modificar a forma dela, apenas giramos, utilizando o tensor de rotação e levamos o vetor de y para a sua posição final dx pequena. Então, é isso que nós temos aqui. R vezes dy me dá o dx pequena. Essa era uma das formas de fazer a decomposição. E a outra forma de fazer a decomposição é pensar ao contrário. Primeiro, operamos através de uma rotação, levando o dx através de uma rotação para um novo vetor que chamamos de y pequeno. Então, este sujeito é que conhecemos como dy pequeno. É o transporte através de uma rotação do dx grande. E depois deformamos esse sujeito através de v, operando com dy pequeno para que nos forneça o dx final. Então, nesta segunda operação, nós teríamos que f dx grande, que dá como resultado dx pequeno. O f não é nada mais do que v vezes r, operando com dx. E aqui, o primeiro tensor que opera sobre a fibra dx é r. Então, produz esta rotação. Volto aqui a mostrar. Produz essa rotação e nos fornece o vetorzinho que chamamos de dy pequeno. E, finalmente, operamos v sobre dy, esticando, deformando ele para obter o dx. Essa é a interpretação. Qualquer um dos dois caminhos é válido, o resultado é sempre o mesmo, mas pode haver uma conveniência de compor-lo de uma ou de outra forma, dependendo do que queremos fazer com nossa descrição. O próximo aspecto que vale a pena ressaltar é observar esse procedimento de decomposição polar sobre um ponto de vista espectral. Para isso, vamos imaginar, que o tensor U possui os seguintes valores e vetores próprios. Seja NA e lambda A, com A igual a 1, 2 e 3, os respectivos vetores e valores próprios, ou autovetores e autovalores, do tensor U. De maneira tal que nós temos que o U operando sobre o vetor NA, aqui vou ter que obrigado a colocar, me dá o próprio lambda A, o valor na direção de NA. Como nós vimos anteriormente, esse U pode ser decomposto ou transformado através da operação de decomposição polar em R transposta V R, tudo isso é U, operando sobre o vetor NA. Sobre o vetor NA. E o resultado, claro, não pode ser diferente, é lambda A NA. Se multiplico ambos lados da igualdade por R,
R vezes R transposta da identidade, o que dá como resultado que V vezes R operando sobre o vetor NA, aqui temos esses dois tensores, igual a lambda A R NA. O sea, repito, o que foi feito é multiplicar ambos lados da igualdade desta equação por R. Aqui conseguimos notar a seguinte operação: R sobre NA e R sobre NA. O que está fazendo esse tensor sobre o vetor NA? Rotando ele. O resultado dessa operação, vamos pensar que é um vetor também do mesmo tamanho que NA grande, vamos chamar de NA pequeno, né? NA pequeno. E substituindo, chegamos à seguinte equação. V operando sobre NA pequeno é igual a lambda A NA pequeno. Bom, isto claramente está indicando, este resultado indica claramente que duas coisas. Lambda A é autovalor de V e NA igual a R NA é autovetor de V. Então, toda esta operação que acabamos de ver gera uma série de resultados que vamos a colocar em forma numerada. Vamos a colocar isto da seguinte forma, começando aqui com um primeiro resultado. Da operação que vemos acima, os tensores U e V compartilham os mesmos autovalores. Que são lambda A com A com A igual a 1, 2, 3. Segundo ponto. O NA é um autovetor de U, o que significa que U pode ser escrito como uma somatória de I igual a 1 até 3 de lambda A NA tensor NA, pelo teorema da decomposição polar. E 3, que o NA pequeno é um autovetor de V, que pelo mesmo teorema ele pode ser escrito como uma somatória de I igual a 1 até 3 de lambda A, só que agora utilizamos os autovetores correspondentes dele, que são esse NA pequeno, NA tensor NA. Bem, quem era esse NA pequeno? NA pequeno? NA pequeno era nada mais do que rotar o valor, o vetor próprio de U, né? R com NA grande. E, obviamente, desse resultado, tiramos como conclusão de que o NA grande não é nada mais que fazer a operação inversa, ou seja, R menos 1 ou R transposta de NA pequeno. Continuando, mas para isso preciso de uma próxima folha. Então, vejamos aqui, qual era o número que terminamos? 3, então vamos para 4. O quarto ponto. O quarto ponto me diz que o próprio C, que era por definição U ao quadrado, ele pode ser escrito, de novo, por teorema de decomposição espectral,
como, pela definição de ser U ao quadrado, como uma somatória de A igual a 1 até 3 de lambda A ao quadrado NA tensor NA. O ponto 5 é que o tensor B era, por definição, e acabamos de verificar, V ao quadrado. Sendo V ao quadrado, isso é somatória de A igual a 1 até 3 de os mesmos autovalores A ao quadrado, mas agora a composição é feita com os tensores, com os autovetores de V, que era NA pequeno, tensor NA pequena. Da mesma maneira, vejamos como calculamos U a menos 1. U a menos 1, ela, pela própria definição de U, é a somatória de A igual a 1 até 3 da inversa dos autovalores de U. Então, U sobre lambda A, NA grande, tensor NA grande. E, em forma similar, V a menos 1 é a inversa de V, e pelo teorema de composição espectral, de novo, é somatória de A igual a 1 até 3 dos mesmos autovalores compartilhados, 1 sobre lambda A, mas agora usando os autovetores NA pequeno, tensor NA pequeno. Conclusão disto, resultado bastante relevante, importante e utilizado nas operações cinemáticas, que tanto U quanto U a menos 1, quanto C a menos 1, compartilham autovetores NA. A decomposição espectral de todos esses tensores compartilham os mesmos vetores próprios. Significa que o espaço característico de todos esses tensores é idêntico. O que muda são os autovalores, mas o espaço característico é sempre o mesmo. Há outro resultado de respeito a V e seus outros tensores relacionados, e nos diz do resultado acima que tanto V quanto V a menos 1, quanto o tensor B e sua inversa B a menos 1 compartilham também os autovetores, mas agora quais são? NA pequeno. Para finalizar, dois resultados importantes. Vamos colocar aqui como 8, que o determinante do tensor gradiente de formação, determinante de F, era, por definição do determinante, o determinante de RU, que é igual ao determinante de R vezes o determinante de U. E, considerando que o determinante de um tensor ortogonal é unitário, o resultado aqui é o determinante de U. E o determinante de U, se olharmos do ponto de vista espectral, não é nada mais do que o produto dos seus autovalores. Em definitiva, lambda 1 vezes lambda 2 vezes lambda 3. Agora, observem que isto é a mesma coisa que o determinante de VR. É igual ao determinante de V. Vamos deixar claro aqui que não é U, parece U, mas não é. Determinante de V pelo determinante do tensor R.
Novamente, a rotação tem determinante unitário, isto é, portanto, determinante de V. E não deixa de ser óbvio que como U e V compartilham os mesmos autovalores, o resultado do determinante de V não é nada mais do que lambda 1 vezes lambda 2 vezes lambda 3, igual que antes. Então, resultado totalmente consistente. E para terminar, seguindo o mesmo raciocínio, o determinante de C é a mesma coisa que o determinante de B, é igual a determinante de F ao quadrado, e não é outra coisa que lambda 1 ao quadrado vezes lambda 2 ao quadrado vezes lambda 3 ao quadrado. Para visualizar melhor o que estamos fazendo com essas tais direções próprias desse mapeamento, enxerguemos o nosso procedimento clássico aqui de transportar uma esferinha ao redor de um ponto. Esse ponto é um ponto da configuração de referência para uma nova posição aqui no centro desse elipsoide na configuração deformada. A esta é a operação que nós estamos transportando fibras da configuração de referência para fibras na configuração deformada. É a clássica operação de x igual a f, gradiente de deformação operando sobre o vetor dx. Agora vem a questão. Quando decompomos isto em uma operação primeiro de transporte através de U e depois através de uma rotação que chamamos de R, podemos atribuir ao primeiro mapeamento, que é produzido pelo tensor U, a identificação de algumas direções preferenciais. Neste caso, por exemplo, se olhamos esta direção, vou colocar aqui em uma direção, uma cor, vamos escolher aqui uma cor vermelha. Se olhamos esta direção e pensamos um vetor aqui como NA, observamos que operando U sobre NA, o resultado é um vetor orientado na mesma direção que o original. Então, este que está aqui vai ser lambda A NA. A operação final é rotar esse sujeito, levando-o para esta posição, mas sem mudar o tamanho dele. Isto que está aqui é lambda A R NA, e que dá como resultado lambda A pequeno NA pequeno. De forma análoga, eu podia primeiro rotar esse vetor para esta posição, o que daria que a posição final alcançada por esse autovetor é esta que está aqui, e este chamaríamos então de NA, o vetor NA, resultado de fazer a operação de rotação com NA grande. Depois, esticamos ele e o que observamos que o mapeamento desta esfera para esta elipse contempla que a direção NA pequeno é uma direção principal, porque quando transportamos esse vetor, o que temos como resultado é uma modificação da sua amplitude, mas não uma modificação da sua orientação. Então, aqui buscamos com este gráfico explicar ou tentar ilustrar graficamente o que significa uma direção principal do tensor U, que nesta representação, neste caso, neste exemplo, essa orientação essas direções principais estão relacionadas com essa direção e com esta direção perpendicular. Então, estas duas inclinações indicam o espaço característico de U, enquanto na configuração espacial
o espaço característico está dado por estas duas direções. A diferença entre uma e outra é uma rotação fornecida pelo tensor R. Os valores próprios, entretanto, isto é, quanto essa esfera se deforma para alcançar bom, vale a redundância, forma, né? Como que ela se perde a forma para alcançar o formato de uma elipse, é idêntico em ambos casos, tanto em V, que eu esqueci de colocar aqui, tanto em V, tensor V, quanto em U. Então, estes dois sujeitos esticam a esfera em forma similar, só que em direções diferentes. Né? Então, os autovetores deles são distintos, mas os autovalores, isto é, como que uma esfera se transforma em uma elipse, são absolutamente idênticos. E essa é a análise, digamos, a representação gráfica da análise algébrica que fizemos anteriormente.